Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link está aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a Airsoft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai! Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Boa noite, me chamo José, e este fato ocorreu há muitos anos atrás. Eu estava indo para uma fazenda no interior de São Paulo para um feriado prolongado, 9 de julho. A minha namorada, Andréia, cochilando no banco do lado. Eu abri a janela para a brisa fria me deixar alerta. Eu estava dirigindo por uma estradinha secundária pavimentada, já no interior do estado, no meio do nada. E só tinha uma floresta densa na minha direita, e um descampado enorme com alguns aglomerados de árvores aqui e ali na minha esquerda. E não havia casa nenhuma, e nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do meu farol e a luz fraca da lua. Bem, eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da Andréia precisou dela no último minuto. Então, acabamos saindo lá pelas 8 horas da noite. E como eu queria aproveitar ao máximo o feriado, eu não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado no carro. Então lá estava eu. Acho que era lá pelas 10 da noite. Dirigindo por uma estrada quase deserta, só com o meu farol iluminando a estrada à frente e a lua iluminando um pouco a paisagem ao meu redor. Eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do meu carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo com luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber a hora mais importunas para arrebentar. Adicionando a isso um radiador que superaquecia no verão, ou quando usado por um longo período de tempo. E como era inverno, eu não liguei muito para o radiador. E como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor debaixo do capô. Então eu acordei a Andréia e expliquei para ela o que tinha que fazer. Que era, neste momento, parar o carro. E enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, a Andréia baixou a janela dela e olhou para a linha escura daquela muralha de árvores. Ali, olha! Ela falou, apontando para a frente. Há uns 20 metros lá na frente tem um acostamento de terra. Diminuindo a velocidade e me sentindo seguro por nenhum carro ter passado a gente, já fazia alguns quilômetros, eu vi o acostamento de terra, comprido o suficiente para caber 2 carros, à direita da estrada. A área de terra, assim como toda a lateral, a estrada, era beirada pela grande massa de árvores da floresta, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. Eu peguei uma lanterna e, com os faróis ligados, eu saí do carro e fui para a sua frente, abrindo o capô para ver o que tinha acontecido. E como já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Eu abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro. E assim, olhar para a Andréia pelo para-brisa. Eu ia pedir para ela trazer a garrafa de água que eu guardo atrás do banco do motorista, para que quando esfriasse um pouco, eu colocasse mais água. Esperando ver ela cochilando,
ou me olhando. Eu fiquei surpreso de ver ela olhando com os olhos arregalados e com a boca aberta na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como uma assombração. "O que você está fazendo, Andréia?" Eu perguntei para ela. Ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O quê?" eu perguntei, voltando para o carro. Enquanto eu voltava, eu olhei para o descampado que estava iluminado pela lua e vi um agrupamento de árvores lá no fundo. Um pinheiro solitário mais perto na linha da traseira do carro. E a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. E um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. "E daí, Andréia?" eu falei. "É provavelmente parte de uma casa antiga, de um muro." "E o que essa parede tem de mais?" Enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, ela falou baixo e devagar. "Olha, não é um muro de tijolos. Foi o que eu vi olhando para a gente de trás do muro." Eu olhei para ela e falei. "O que, minha filha? Para de enrolar." "Psh, fica quieto," ela falou. Então, ela parou de falar de repente e o olhar dela passou de mim para a parede. Eu virei para olhar para o muro e vi uma criatura humanoide. Aquela criatura possuía pelos negros e era meio arqueada, com um pouco mais de 1 metro, e aquilo estava parado na frente do muro. E a única coisa que dava para ver no seu rosto eram 2 pontos vermelhos que pareciam seus olhos. Aquela coisa deu 2 passos na nossa direção, com seus braços finos e arqueados. Eu gritei. Bem, se você estivesse lá, também iria gritar. Eu tentei acender a lanterna. Eu sabia que a bateria estava fraca e tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar. Mas no meu desespero, a minha chacoalhada deixou a tampa soltar. E quando eu empurrei o botão de ligar com tudo, as baterias saíram voando. E como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado. Olhei para cima, vi o capô aberto e congelei. "Olha, ele está indo embora," a Andréia falou. Eu olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquela coisa correndo pela borda do muro para trás dele. E enquanto Andréia fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô. Dane-se a água. Se o radiador não pifasse de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar água. "Olha, me dá água. Eu ponho um pouco no reservatório e fecho o capô e você liga o carro," a Andréia falou. E enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave e o motor resmungou tentando ligar. Eu olhei pela abertura do capô para a Andréia colocando a água, e então para o muro novamente e depois olhei para ela. E quando ela fechou o capô, eu olhei para o muro para ver a pequena cabeça negra daquela coisa nos espiando por sobre o muro. "Entra no carro!" eu gritei, enquanto as pequenas mãos da criatura seguravam o topo do muro, e a coisa pulou sobre ele, apressando nos seus pés e correndo na nossa direção. A Andréia pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água. Mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Eu virei a chave e nada do carro pegar. "Ai, meu Deus!" a Andréia murmurou. Eu não queria olhar. Eu virei a chave novamente e de novo nada do carro pegar. A Andréia quase deitou em cima de mim, esticando o braço para travar a minha porta com uma mão
e fechar a janela com a outra, pois as janelas eram dessas de manivela. Vai logo! Ela falou assustada, enquanto sentava no banco dela novamente. E com mais uma tentativa, o carro finalmente pegou. E enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para o descampado e aquela coisa estava apenas a alguns metros da beira da estrada, da beira do outro lado da estrada. E graças a Deus, aquela coisa não chegou até nós. Porém, estava perto o suficiente para que eu pudesse olhar o seu rosto. E onde deveria haver olhos, haviam apenas 2 buracos vermelhos. E a sua boca estava aberta com dentes pontiagudos. A boca estava escancaradamente aberta e estava cheia de grandes dentes pontudos. E o seu corpo, ou superfície, estava coberta por pelos negros e todos chacoalhando enquanto aquela criatura corria na direção do carro. E enquanto nós íamos a toda velocidade pela estrada, eu olhei para o espelho retrovisor para ver aquilo. E aquilo já estava lá atrás, virando para o outro lado e seguindo a estrada. Eu olhei a estrada à frente e então Andréia soltou um grito. Ela estava virada para trás, olhando para aquilo também. Mas agora a Andréia estava sentada direito e com a sua cabeça entre as mãos. Eu mexi no espelho para frente e para trás procurando a coisa, mas só vi a estrada. E aquela coisa já tinha ido embora. Nós dirigimos mais uns 20 minutos ou mais com o carro soltando vapor uma boa parte do tempo. O carro superaqueceu novamente enquanto entrávamos em uma cidade. E só então a Andréia me deixou parar o carro. Enquanto nós estávamos parados e esperávamos no primeiro posto que vimos, eu perguntei o que aconteceu. Então a Andréia disse: eu estava olhando aquela coisa. Ela parou na beira da estrada. Bem, Andréia, eu sei, mas eu vi aquilo indo embora. Aquilo estava indo embora, mas enquanto ia, a cabeça daquilo virou toda para trás e estava sorrindo vendo a gente ir embora. Bem, eu não preciso nem dizer que quando voltamos, nós saímos 10 horas da manhã, para ter certeza que chegaríamos em casa bem antes do anoitecer. Boa noite.